Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos com mais um Pode Crescer, o nosso podcast, o seu, o meu, o nosso. Esporádico, vocês viram, né? A gente aparece quando dá, né? A gente tenta fazer episódios quinzenais, mas a gente teve uma pequena quebra, mas agora voltamos para o nosso ritmo. E hoje temos aqui, como vocês já sabem, Mariana Tech, nossa psicóloga, parceira apresentadora. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sabemos o horário que você vai assistir, mas espero que você assista. E temos a nossa convidada de honra, Carmen Luísa Piedade Souza, nossa psicóloga aqui do Instituto Crescer, fazendo essa participação especial hoje no nosso episódio, falando sobre geração Z e relacionamentos amorosos. Olá, Carmen, boa tarde. Oi, Tudo boa bem? tarde, bom dia, boa Bom noite. dia, boa noite. Tudo certo? Sim. Então, para a gente começar introduzindo aí o nosso assunto, a primeira vez que a gente falou para você, Carmen, gostaria de participar com a gente falando sobre relacionamentos e geração Z, o que te veio na cabeça? Primeiro eu pensei que ia ser difícil falar sobre a geração Z, porque a gente é de uma outra geração, né? Então, quando uma geração vai falar de uma outra geração, fica sempre um tom muito especulativo, um tom assim de tentar descobrir as coisas. É até engraçado, né? Nossa, vamos desvendar a geração Z. É engraçado pra gente, porque o que era natural pra gente acaba não sendo muito pra eles, né? E o contrário. Exatamente, os nossos costumes são muito diferentes dos costumes deles, e olha que nós somos o quê? Uma geração anterior, né? Que é engraçado, a gente tinha menos recursos, a gente tem um pé que poderia ser muito no tradicional, né? Pelos nossos pais já serem mais velhos também. E mesmo assim, tem muitas coisas que eu acho que a gente é mais avançado do que a geração Z que nasceu nos anos 2000. Sim, em muitos sentidos, né? É. Na verdade, tudo parece que é uma questão de perspectiva, né? Uma coisa que eu pensei sobre essa geração Z é que nós temos uma ideia sobre mundo, uma visão de mundo que parece que é totalmente diferente da visão deles. Para nossa geração, por exemplo, trabalhar muito, ter escalas exorbitantes de trabalho e produção é muito fálico para a nossa sociedade, né? É fálico dizer eu trabalho 12 horas por dia, 12 horas ininterruptas, eu trabalho muito, eu trabalho até os finais de semana. Isso se torna fálico. Para nós, da nossa geração, entre os nossos iguais, poxa, que legal, é até um pouco de uma romantização ali do burnout, né? Na nossa geração. Tanto é que um exercício que tem se feito há muito pouco tempo é essa nossa geração começar a discutir sobre isso, a falar um pouco sobre isso, devido o fim da escala 6-1. Exatamente, devido a tanto burnout, né? Devido a tanto cansaço, a tanta exaustão. E aí eu pensei sobre isso, que essa nova geração, ela já não prioriza isso. Né? Existem outras prioridades, por exemplo, não se prioriza tanto o salário, uma questão monetária, como nós priorizamos. Né? A geração Z, ela prioriza mais o bem-estar. As experiências que podem levar daquilo. As experiências, exatamente. Então, não existe tanto mais... Aliás, quero falar que eu não estou generalizando aqui, porque eu acho que a geração Z tem muitos grupos e muitas comunidades, assim, mas de uma maneira... ampla da coisa, não existe tanto essa necessidade de ficar, por exemplo, muitos anos em uma empresa, se consolidar. Então, existe uma fluidez maior, né? De nunca fazer sempre a mesma coisa. Existe tantas possibilidades, parece que existe tantas opções que não dá para escolher só uma. Né? Então e aí isso inclusive gera angústia, e gera angústia aqui na clínica quando a gente se depara com essas pessoas dessa geração, porque são tantas possibilidades de viver que quando a gente escolhe uma, a gente abdica de todas as outras. A nossa geração, os boomers, né, por exemplo, são os exemplos mais clássicos disso, né, em que se ficava anos trabalhando numa empresa até se aposentar. E para você tomar essa decisão, você abdica de todo o resto, né? Todas as outras que poderiam ser tomadas. E existe essa angústia, eu acho, uma angústia maior em relação a isso nessa geração, né?
Porque quando eu escolho alguma coisa, eu tenho que abdicar de todo o resto. Mas e aí? E se eu for feliz? E se eu for mais feliz em outro emprego que eu não tenho? E se eu for mais feliz fazendo um outro curso? Então existe uma angústia, assim, que precisa ser levada em consideração. Acho que a Maria Rita Kell fala isso. Maria Rita Kell, provavelmente. E a Vera e a Conelli também falam dessa questão do imperativo de ser feliz, né? A nossa geração já é um pouco melhor, né? Já sobreviveu um pouco mais aos traumas da infância ali. Os nossos pais, eles não quiseram replicar os traumas que eles sofreram, mas a gente tem outros. E é assim que acontece, né? Na dinâmica. Nós provavelmente não vamos passar traumas nossos, mas vamos passar outros, né? Então, foi um pouco talvez mais flexível a nossa criação nesse sentido, mas agora tem esse imperativo da felicidade, né? Que os pais, eles dizem para os filhos, não importa que curso você vai fazer, você não precisa ser médico, você não precisa ser advogado, mas você tem que ser feliz. Eu quero que você seja... A única coisa que eu desejo para você, meu filho, eu te desejo a felicidade. Aí pronto, você deu a fórmula da neurose para essa criança, né? Porque dá para ser médico, como eu acho que a Maria Rita Kell, né? Dá para ser médico, dá para ser advogado. Eu vou ser frustrado, mas eu consigo ser um negócio palpável. Agora, ser feliz, o que é ser feliz? E aí vira um espiral neurótico de insatisfação. E aí que vem as doenças, os sintomas que são muito desorganizadores. Porque a única coisa que eu precisava ser era ser feliz. E eu não consigo. E não vai conseguir. Né? Porque daí existe esse conceito de felicidade plena, realização plena, em que as faltas, elas não são enxergadas com bons olhos. As faltas para essa geração dão sinais de apodrecimento. Num cesto de frutas, uma fruta ruim significa que todo o resto já está ruim. Não, dá para você tirar e dá para reorganizar. Talvez as gerações anteriores tenham um nível de frustração, de resiliência também a essas delimitação também, né? Exatamente, contornos, né? Os boomers, né, por exemplo, têm muito mais resiliência a esse tipo a essas faltas mesmo. Agora, essa nova geração é mais difícil suportar a insatisfação. E aí, qualquer sinal de insatisfação é um sinal de que está tudo fracassado. E aí não existe parcialidade. Ou tá tudo muito bom, ou eu sou muito feliz e completa, ou eu sou fracassada. E aí talvez, eu não sei, né? Talvez seja um dos motivos de tanta, inclusive, mobilidade, né? Nos trabalhos, nos relacionamentos. Sim, eu acho que assim, talvez a minha fala agora fique um pouco, a nossa geração é melhor, mas não é isso que eu quero trazer. Mas eu acho importante da gente pensar que nessa comparação das duas, como você mesmo falou, a nossa geração, ela tinha muito mais esse delimitar, né? Então tá bom, a gente é tudo workaholic, tá nessa do burnout, quase batendo na porta. E essa virada de chavinha que a partir do momento que você começa a trabalhar 12 horas por dia e enfiar um monte de trabalho, trabalhar em 2, 3 empregos, você se torna adulto. Se tornar adulto entra a partir daí, né? Então, beleza, a gente se torna adulto a partir do momento que tem essa virada de chavinha. É ruim, mas é um delimitar, né? Acaba sendo um delimitar, sim. Tornar-se adulto pra gente talvez seja carregar, sofrer. Sim. Né? Acho que todas nós escutamos aqui, aproveita enquanto você é criança. Sim. Então, enquanto eu sou criança, eu posso ser feliz. Depois disso, da vida adulta, não dá pra aproveitar. Na vida adulta não dá pra ser feliz, né? A partir do momento que a gente fala pra uma criança, aproveita enquanto você é criança, quer dizer que depois vai acabar. Depois é só ladeira abaixo e uma ladeira abaixo que é muito ruim, né? Então a gente tá aí em um extremo. Só que a gente vem conversando muito no podcast que a gente tá falando sobre geração Z, o quanto a geração Z também
generalizando erroneamente, mas tem uma certa dificuldade ou um atraso, entre aspas, de se tornar adulto, de assumir responsabilidades, né? Então, talvez a questão de, beleza, agora essa geração Z não vai trabalhar 12 horas, vai priorizar outras coisas. Só que daí essa virada de chavinha que teve com a gente, de a partir do momento que a gente tá trabalhando 12 horas a gente vira adulto, talvez na geração Z fica sem esse delimitar, essa borda pro virar adulto. Então a gente tem a geração Z que tá crescendo cada vez mais, tá ganhando idade, mas não tá assumindo responsabilidades, né? Porque escolheu priorizar outras coisas e tá priorizando outras coisas em vez de responsabilidades, né? Mas é assim como você mesmo falou, essa coisa da geração Z escolher priorizar outras coisas, eu percebo muito que falta uma visão de futuro. Não que a gente tenha garantido na nossa geração uma visão de futuro por conta das 12 horas de trabalho, mas a partir do momento que você trabalha 12 horas, você trabalha para alguma coisa. Às vezes para suprir uma falta, mas para conquistar coisas também. E às vezes talvez a geração Z, por estar priorizando outras coisas, não tenha também essa previsibilidade, esse pensar sobre o futuro, planejar coisas para o futuro, querer coisas para o futuro. Tanto que aí a gente junta a questão econômica. É muito mais difícil agora, quem tá com 20 anos, pensar em comprar uma casa, por exemplo, que antes era mais fácil. Mas então, essa coisa de você pensar sobre o futuro e se planejar. Claro que as condições são outras, econômicas, sociais, políticas, enfim, mas o psíquico também, de pensar sobre esse futuro, de planejar e de estruturar, de delimitar, de colocar em umas caixinhas, de que eu vou fazer agora, mas depois que eu vou fazer amanhã, que eu vou fazer ano que vem, onde eu quero chegar, aonde eu vou chegar. Esse carpe diem, eu acho, da geração Z, que eu percebo que tem um pouco, de certa forma atrapalha nessa questão do você pensar sobre o futuro e de delimitar também, né? E eu acho que, de certa forma, no relacionamento também. Como, por exemplo, você estava falando agora, Carmen, sobre essa questão do ideal de felicidade, da gente precisa ser feliz. E muitas vezes, quando a gente não consegue achar tanto na gente, para não se frustrar, para não assumir que está frustrado porque não conseguiu esse ideal, joga no outro. E daí, de certa forma, essas relações dos Gen Zs que cobram muito dos parceiros. Coisas que, na verdade, são muito mais deles. Então, essa dificuldade de entender muito mais. Eu acho que existe alguns pontos importantes, assim, no que você disse, né? O primeiro deles, eu acho que é a nossa visão, a nossa lente de millennial, tentando entender a geração Z, né? Porque para nós ser adulto é uma coisa, ter um relacionamento é uma coisa, não ter um relacionamento, relacionar-se é uma coisa. Tanto que mudou a idade do adulto, você viu? Antes o adulto era considerado 20 anos, 21, sei lá, agora passou até 24. Não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu sei que aumentou Legal isso. Legal? Não, legal essa informação. Mas você tá vendo esse legal? Pra ele, sim. Não, pra ele, sim. Pra ele, sim. Agora, tá vendo como a nossa visão é tão atravessada pelo que a gente viveu e o nosso ideal do que é ser legal, do que é fálico mesmo, social, né? Que os nossos valores são muito diferentes nesse sentido. Então, às vezes, ser adulto para eles é outra coisa, né? Tem outro peso, tem outro significado. Relacionar-se, principalmente, né? Tem outros significantes. Eu estava lendo esses dias sobre os relacionamentos agora e os novos formatos de se relacionar, né? Hoje já não existe uma necessidade tão grande de ter um relacionamento para o resto da vida, apenas, né? Como a gente tinha, né? Na monogamia, por exemplo. Essa nova geração, eu acho que ela consegue questionar e transitar mais nisso, né? De um ponto de vista mais prático. Uma das características, ao meu ver, da geração Z é o pragmatismo em relação ao mundo.
assim, viver de uma maneira mais prática as coisas, então em questão do trabalho, em questão de relacionamento, em questão, eu acho que a maneira como se enxerga o mundo, né? Então não há necessidade de viver um relacionamento, um único relacionamento por toda a vida, se uma hora ele vai deixar de fazer sentido, né? Para além desses sintomas que a gente está dizendo, né, que é o sintoma de estar, como você disse, Mari, né, estar sempre insatisfeito, acho que a gente tem que separar também, porque a gente não está falando de um grupo só, né, mas é de uma geração e de pessoas e diz da neurose, né, então tem os sintomas neuróticos que permeiam essas gerações, né. Para além do sintoma da insatisfação, da manutenção sempre da satisfação, né? Porque procurar buracos, procurar faltas e mudar quando existe buracos e faltas, mudar de emprego, mudar de relacionamento, também pode ser um sintoma de insatisfação em relação ao desejo, um sintoma de talvez, um sintoma que talvez a pessoa esteja interditada de gozar, né, de gozar das coisas boas, não gozar no sentido psicanalítico agora, né, porque seria um outro conceito, assim, mas está interditada de se satisfazer com o seu desejo, então aí qualquer furo, qualquer falha interditou, deixa eu mudar de emprego, deixa eu mudar de relacionamento, e aí se pula de um galho para outro, assim. Tem essa questão do sintoma, que eu acho que neurótico, né, por assim dizer, mas também tem essa outra questão do que faz sentido para eles num ponto de vista mais pragmático, né, que é o que eu disse que eu estava lendo anteriormente, que eu viajei um pouco, né, mas que é sobre isso, o relacionamento só vai fazer sentido enquanto eu estiver bem, né, ou eu posso me relacionar com mais de uma pessoa e estar bem, e aí vem um conceito também de não monogamia, mas não só a não monogamia, mas outros conceitos, se não me engano chamava agamia. Não é nem a monogamia, nem a não monogamia. É um conceito que é um pouco dos dois, em que... Agora depois a gente vai ter que dar um Google para saber certinho o conceito, né? Mas é algo que faça mais sentido para eles no momento ali, né? Então, eles são mais flexíveis em relação aos contratos sociais. E o que implica em ser mais flexível a um contrato social? O casamento é um contrato, né? Então existe uma flexibilidade maior em relação ao ter que. Então eu não preciso mais ter que casar, eu posso me relacionar, posso morar junto, eu posso... Que deixa as coisas sem contorno. Exatamente. Tem um livro muito bom, que a gente também vai ter que dar um Google para ver o nome do livro, mas eu li há pouco tempo, chama O Mundo Sem Limites. Eu queria muito lembrar o nome do autor. Mas nesse livro, O Mundo Sem Limites, ele fala da nossa geração, pelo que eu entendo, é a nossa geração, né, ainda, ele falando dessa nossa geração, do que a falta de limites simbólicos, o que desenrola essa falta de limites, que é o que, né? A gente teve tanto limite, tanto contorno, simbolicamente falando, nas gerações anteriores, que gerou, assim, regimes totalitários, né? O que é um regime totalitário? O que é um fascismo, um nazismo? Ele é um regime que impõe limites. O fascista, ele abraça uma multidão e ele acolhe no lugar de pai. Ele faz o papel simbólico de pai ali. Então ele faz um contorno, existe um senso de pertencimento, existe um senso de organização. Quando a gente atende criança, estuda a infância, a gente entende o quão importante é a função paterna. Agora, a função paterna no sentido psicanalítico mesmo, que é o de interditar a simbiose mãe-bebê, é colocar uma lei, né? É colocar, olha, você não pode mais dormir com a sua mãe, você tem que dormir no teu quarto, que coloca a separação. E a separação implica em organização, né? É porque eu preciso me separar, é porque eu preciso
cumprir uma regra que eu me organizo. Então, eu preciso acordar cedo para ir para a escola, porque se eu acordar na hora que eu quero, eu não vou para a escola, né? Eu reprovo. Então, essa relação de consequência, de regra, organiza muito. Mas daí a gente entra numa questão, por exemplo, que eu vejo muito, que existem mães, novas mães agora, talvez mães da nossa geração, né? Isso eu vejo em atendimento, de prática clínica mesmo, não li. Que as mães, elas têm deixado, têm aproveitado, por exemplo, da facilidade de ter informação, da facilidade de autonomia, por exemplo, que o celular traz ou que a tecnologia traz, para fazer com que aquela criança ou aquele adolescente tenha os próprios contornos. Mas não dá certo, porque não vai ter os próprios contornos, porque não tem ninguém ensinando. Exatamente. Entendeu? Eu vejo muito isso. Exatamente, porque... Tipo isso de hora de acordar, eu preciso ir pro colégio. Entendeu? Se a mãe não vai lá, filho, vamos, você precisa... não, mas já tem 14 anos, já tem 13 anos, já sabe que tem que levantar para ir pro colégio. Saber, mas precisa de uma... Mas precisa de um externo, Sim. Precisa de uma lei externa para colocar, porque tudo bem, tem 14 anos, mas ele não quis deixar o celular às 11 da noite e fica até tarde no celular. Não tirou o celular? Você não foi lá e fez assim? Não agressivo, mas tipo assim, né? Espera-se que tenha o próprio, porque foi um comando de voz, até pela coisa de não bater mais, né? Não tô falando que não concordo, né? Realmente, a gente pode usar o diálogo porque somos seres racionais, né? Mas, tipo assim, isso da conversa tá sendo levada a tão extremo que correção nenhuma tá sido dada. Então, essa responsabilidade do contorno tem ficado cada vez mais para as crianças e adolescentes e tem cada vez mais ficado em aberto. Exatamente. Por quê, né? Quando eu dizia, quando a gente cresce nas escolas e estudando as consequências desses regimes totalitários, por exemplo, a gente entende que o excesso de punição é ruim. É prejudicial. Só que aí, qual é a resposta desse pensamento? Eu não vou traumatizar tal qual eu fui traumatizado. E aí, quando a gente tem esse pensamento e não elabora nada sobre isso, né? Quando a gente não elabora nada sobre isso, a gente faz o contrário, que é a permissividade. Então, para os pais, é quase que, como você disse, parece que não existe a possibilidade na cabeça dessa mãe ou desse pai intervir, fazer função de lei. Não existe. Eu não posso dizer não. Mas com medo de traumatizar, Exatamente. Pode ser uma lei, mas não uma Exatamente. lei positiva. O medo de traumatizar é tão grande que se traumatiza pela falta de limite. Porque crianças, elas se organizam pelo limite. O ser humano se organiza pelo limite. E o medo de traumatizar é tão grande que isso vai acontecer, né? De alguma forma. Aí a gente vai ver da história de cada um, porque desse medo, porque de não conseguir colocar uma lei ali para esse filho, assim. Mas aí tem a consequência, né? Que é, como não tem lei, como eu não preciso mais, não tem o papel, não tenho instaurado o nome do pai, como o nome do pai não está instaurado, então eu fico muito angustiado, gera angústia, e aí que é quando o adolescente, ele chega aqui na clínica com muita crise de ansiedade. Porque não tem palavra que dê contorno, não tem lei que dê contorno. Claro que esse adolescente vai ficar mal, vai ter crise de ansiedade, se ele pode usar o celular até 3 da manhã. Porque não organizou, não tem regra, não tem lei para organizar. Esse, inclusive, olha, tô tendo as minhas associações aqui. Eu avisei que era associação livre. Esse, inclusive, me fez pensar uma outra coisa que eu pensei quando você disse do podcast, né? Que você me disse ontem do podcast, que é como que eu vou falar da geração Z se existe um monte de subcultura de outros grupos? E aí eu lembro de um grupo que me fica muito marcante num lugar de incômodo dessa geração, que agora é um grupo, não é uma geração, não estamos generalizando, né? Dessa galera novinha que é muito religiosa, dessa galera novinha que
Nada contra a religião. Exatamente. Nada contra a fé, nada contra a igreja. Não é disso que a gente está falando, tá? É bom falar mesmo, né? Mas é esse novo movimento que é muito mais... por exemplo, não gosta de tatuagem, é mais conservador. A gente falou isso no episódio passado. Exatamente. Porque vai pro... como a nossa geração, nós somos mais liberais, o que organiza... Agora me diz, né, o que organiza essa criança, esse adolescente, que é resultado dessa mãe, desse pai que não consegue dizer não? Alguém tem uma lei externa ali, falando, não, eu te acolho e eu te dou contorno. São os regimes totalitários, são os discursos que são mais incisivos e que fazem o quê? São os discursos de organização. Qualquer um, acho que político, qualquer discurso assim que dê uma organização, fala, não, eu te dou um senso de pertencimento e de comunidade e para isso você me devolve cumprindo as minhas regras. E cumprir regras organiza. E aí volta para o extremo, porque é o que eu disse, quando a gente não elabora o trauma que a gente viveu, a gente vai passar o trauma, provavelmente o oposto, que daí foi a permissividade, e aí agora, de novo, eu não sei o contrário, assim, da permissividade, mas uma restrição. É uma restrição, exatamente, vai causar mais restrição. Então, a gente precisa elaborar isso para que não haja extremos, para que a gente consiga caminhar num lugar tranquilo, em que a culpa da neurose não seja tão massacradora para essa geração, né? É quase como se fosse um pêndulo, né? Sim. De um lado tá o extremo, do outro tá a liberdade, e onde vai e volta é todo o processo de elaboração que precisa acontecer, né? Exatamente. Que louco, né? Um processo de elaboração, né, outra associação assim que eu tenho percebido é que esses jovens, pelo menos, eles conseguem chegar mais aqui. Sim. Muito. Eu fico pensando muito. Vou falar uma coisa minha. Toda vez que chega uma mãe e fala assim, eu sempre pergunto, falo, tá, você contou que você ia trazer pra terapia, como é que foi? Porque tem mãe que conta e tem mãe que não conta, tem mãe que só joga o adolescente aqui. Surpresa! E tem mãe que fala, e eu sempre oriento falar, conversar. E aí as mães falam, não, eu conversei, concordou, adorou. E aí eu sempre fico tipo, nossa, que bom. Mas isso sempre me remete se minha mãe tivesse me falado com 14 anos que ela ia me levar no psicólogo, eu ia morrer. Tô doida. Isso que minha mãe é psicóloga, tipo... Mas ainda assim, porque ninguém da minha escola, ninguém do meio ia em psicólogo, nunca. Isso era coisa de adulto, isso era coisa de... Entendeu? E hoje a gente vê adolescentes chegando, e até jovens chegando, por conta própria, porque pediram pra... Às vezes vem mãe e fala, não, foi ele que pediu mesmo. E a gente, nossa, que gracinha, né? E quando eu vejo meninos de 20 e pouco, entre 22 e 23 anos, que vêm religiosamente à terapia, tipo, pra resolver as suas questões, porque não quer, né? Porque entende que tem questões. E principalmente meninos, que eu acho que ainda existe uma masculinidade frágil, assim, de admitir que existem fraquezas e vulnerabilidades. Na nossa geração, muito mais. Entendeu? E eu acho tão legal, né? Quando... Dá pra assumir. Essa geração, a parte maravilhosa é que dá pra assumir a falha também, né? Dá pra assumir, dá pra fazer alguma coisa com isso. Sim, mas uma diferença que eu vejo, mas voltando na questão de relacionamento, eu vejo uma diferença também muito grande, por exemplo, que às vezes vem adolescente e nunca beijou, por exemplo, ou fica de mão dada. Ou que eu vejo hoje adolescentes entre 13 e 15 anos. Existe um extremo que é o de engravidar. Existe. E existe outro extremo que essa pessoa tá me olhando muito, essa pessoa tá muito meu amigo, minha amiga, e tá muito próximo de mim, não sei o quê. Vou pedir em namoro. Eu vejo bastante isso. Coisa que, tipo assim, pra nós não existia do nada pedir em namoro. Não... Aí você primeiro ficava, depois você ficava ficando, status ficando, né? Depois o status ficar sério, que pra mim é namoro, mas tá bom, existe o status ficar sério, vou ter que engolir essa. Depois o estágio namorando. E hoje não, hoje a gente vê que às vezes o ficando, ele pode ter o ficando que não é nem com beijo,
Pode ter o ficando que é de mão dada, pode ter o ficando que é o nosso ficando tradicional, e pode ter o direto pro pulo pro namoro. Entendeu? Eu não sei se isso entrega uma falta de limite, por talvez uma falta de senso social, assim, de que primeiro a gente tem que conhecer a pessoa pra entender se a gente quer um relacionamento com ela, e não já levar como uma possibilidade de namoro apenas porque estão próximos, entendeu? Acho que quando você fala isso, eu penso em duas coisas. Primeiro, as novas configurações de relacionamento amorosas, em que dá pra considerar um relacionamento sério, acho que ao nosso ver, na nossa linguagem millennial, um relacionamento sério, quando você tem uma boa conexão e conversa. E a outra é o excesso de imaginário. Não, mas a boa conexão e conversa que eu digo é tipo 2 semanas. Ah, sim, né? Mas não é uma coisa, ano, e alguma aí, coisa. Não, aí é a segunda muito rápido, coisa que eu entendeu? penso, que é o excesso de imaginário, né? É tão difícil passar pro real que existe uma vida no imaginário, mas não dá conta do real. Então, às vezes, não dá conta de beijar. Desorganiza muito, não dá conta de beijar, não dá conta de dar a mão, né? Não sei se é só... E eu acho que não é que eu não sei, eu tenho certeza, né? Que não é só isso, assim. Tem essa questão do excesso de imaginário, porque é difícil demais lidar com as realidades, então você vive no seu mundo ali de fantasiando e não passa, né? Não atua. Mas também tem essa falta de exemplo mesmo, que também vai pela falta de limite, né? Não consegue aprender sobre isso, né? Não consegue dialetizar sobre o que é um relacionamento. Né? Mas será que tem um pouco a ver também com o que você estava falando do pragmatismo? De eu vou tentar já, eu não vou esperar. Porque todo esse processo que você falou demorava um tempo, assim. Iam 6 meses aí pra namorar, enfim, você ia conhecendo mais a pessoa. Mas agora com essa passagem muito rápida, eu vou tentar já com essa pessoa, já que eu gosto dela, ela me atrai, tem coisas que me chamam a atenção. Eu vou tentar já, porque se eu não der certo, eu perco menos tempo. Pode ser, né? Assim? Pode ser. Não tinha pensado por esse ponto de vista também. A gente passando o nosso cigarro. Não parece? Essa nova geração não fuma, é mais saudável. Não bebe. A gente falou sobre isso no outro episódio. Não bebem. Não Sim. bebem, vão pra academia, jovenzinhos. Estão mais preocupados com a saúde. Estão. Inclusive, que é o que a gente disse, né? De não ter que trabalhar em jornadas extenuantes, né? Eles não ter que trabalhar. Eu já vi casos, não foi 1 nem 2, assim, de terminar a faculdade e aí trabalhar. Porque os pais pediram pra que não fosse trabalhar tão cedo. Essa possibilidade que pra gente não era nem possibilidade. Não, jamais. Eu comecei a trabalhar com 16. Exatamente. Né? Então, tipo... Como assim, né? Você começou a trabalhar com 16, então você pensa, gente, como assim? Isso é uma possibilidade? Né? E não, ele com 16, entender. 6 para 1 ainda. Nem era jovem aprendiz, trabalhar 4 horas. Não. Era vida normal, entendeu? De CLT. Hoje, jamais. Jamais aceitaria um CLT 6 para 1. Com 16 anos, entendeu? Exatamente. Acho que nem pode, né? Não, hoje não. Provavelmente não. Enfim. Mas aí tem, eu acho, essas questões, assim, de relacionamento também, disso de suportar menos, né? Qualquer obstáculo já é uma grande de uma DR, e as DRs intermináveis. Não que a gente não faça DRs intermináveis, mas eu acho que a gente vê as coisas de forma um pouco mais objetiva, né? E eu vejo também essa coisa das DRs. E a coisa também de namorar, de terminar com um e ficar com outro de forma muito rápida. Isso também não vi 1 nem 2 vezes. Várias, assim. Terminou, de repente, tipo, numa semana, assim, sessões falando bem do namorado, da namorada, tá tudo bem, que não sei o quê, conversamos, piriri. Na outra semana, já não tá legal, na outra semana terminei, na outra semana estou namorando. São muitos extremos, né? Quando você me diz isso, eu já penso também nos outros jovens que não namoram. Ou namora muito, né? E troca muito rápido. E já outros da mesma geração, parece que é bem amplo, né? Que aí tem outros que não namoram, não dá conta também. Não sei e os o que é namoram isso, né? e casam rápido? Que namoram, casam... Não, os de igreja. Sim, e já estão construindo uma família. Enquanto a gente, até os 30, engravidar na adolescência, eles estão tendo filhos com 20 anos. E a gente olha e fala, como assim, tão novinho? É uma criança cuidando de outro. Exatamente, eu mesmo nem filho tenho. Agora o outro que nasceu 10 anos depois de mim já tá com uma família e tá feliz.
Dá conta? Dá como? Fez de propósito isso? Não Fez foi uma de gravidez propósito. acidental, foi de propósito. Fez porque quis. É, pra gente, eu acho que é muito difícil entender. Aí a gente que não essa geração. consegue, né? A gente tá falando tanto, apontando tanto defeito da geração Z, né? Não, a Mas gente tem um monte. Mas a gente não dá conta de entender. A gente faz tatuagem pra se preencher. A gente gente não faz. dá conta de entender, né? Eu eles. trabalho pra se preencher. É, entendeu? Cada geração tem um sintoma, né? Sim. Mas uma coisa que eu presto muita atenção, que eu fico muito preocupada, é quando aparecem adolescentes com namoro, enfim, que já estão nos seus 14 anos, já tem 3 ex-namorados e... Não, mas aí é criança, né? A gente precisa instaurar 14 anos ainda é criança. Mas é que às vezes... Existiu pais Pois é. que permitiram? Exatamente. Cadê De o duas- pai? De dois adolescentes. Cadê os pais? E Cadê os quer pais? que piore? Porque piora. Relacionamentos que podem ser considerados abusivos. Mas são, né? Não é que podem ser. Não existe uma criança de 14 anos se relacionar com uma pessoa com de 18 e não ser um relacionamento. Não, mas nem de 18. Com adolescentes, tipo 15, 15, 15, sim, mas 16. como que vai ser um relacionamento saudável se são duas crianças? Dá pra brincar de namorar. Essa é a importância, inclusive, da brincadeira com a criança. Criança não namora, mas criança pode brincar de namorar. Né? É meu namorado. Botar a Barbie o Ken. Vou pro cinema com meu namorado, vou brincar no faz de conta. Dá pra brincar de namorado, que é brincando que você elabora a vida adulta. Pra não ter que namorar com 14 anos. Pra elaborar que você só vai poder namorar quando você for um pouquinho Mas é mais isso que é a velho. questão. Mas se a maternidade permite que você mesmo acorde, você mesmo coloque o seu despertador e você saiba que você vai pro colégio às 7 da manhã, por que você não pode namorar? É que não existe Entendeu? a palavra não pode, né? É. A gente Pra uma foi- coisa é criança, pra outra é adulto. Não... A gente foi forjado, nós fomos forjadas a lei e as punições, né? De ter que trabalhar e ter muita coisa a cumprir. Agora, essa geração parece que não existe a palavra não pode. Com medo de traumatizar também, né? E pode não poder. Né? Deve não poder, Exatamente. né? Eu canso de ensinar. Fale não. Pegue o celular, esconda o celular. Se não fez o que você pediu, conversa. E várias vezes eu pergunto, não, aí vem mães e falam assim, mas daí eu pedi, não fez, tá fazendo isso, tá indo mal na escola, não sei o quê. E eu pergunto, e o que você fez? Eu conversei. E Aí eu falei, tá, mas não tirou, não deixou, não parou de deixar sair, não parou de deixar dormir na casa da amiga, não tirou, não restringiu o celular, porque eu vejo que uma restrição severa também pode gerar uma rebeldia, né? Mas aí Então também não concordo de tirar 100%, Sim. mas não faz nada, não Mas existe nenhuma aí, atitude. Eu acho que é a função ortopédica que nós psicólogas fazemos, porque elas não sabem, os pais daí não sabem fazer de outro jeito, né? Então, nós fazemos uma função ortopédica, que é, olha, por exemplo, comigo já aconteceu, olha, eu disse não para meu filho, e ela chorou desesperadamente, que não conseguia nem respirar, passou mal de tanto chorar. Porque não tem palavra, né? É tanta angústia, daí você faz uma função ortopédica até na frente dos pais, na brincadeira, e coloca, olha, infelizmente, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Tem coisas que eu preciso fazer que eu não gostaria de fazer, eu nunca vou gostar, mas eu preciso fazer. E por mais que eu não goste, eu tenho que fazer. E não tem jeito. Também não é legal, mas não dá para dormir sem escovar o dente. Não dá, né? Porque eu até posso dormir sem escovar o dente, mas depois eu vou ter que passar horas no dentista, eu vou ficar com um cheiro ruim na boca. Então tem coisas que são indiscutíveis, tem coisas que são inegociáveis. Então não dá, se é inegociável não dá para negociar. Por mais que você não goste de tomar banho todo dia, você precisa tomar. Eu também não gostava na sua idade, mas tá tudo certo não gostar. O importante é fazer, faz sem gostar mesmo, faz bravo, tá tudo bem fazer bravo. Né? É mostrar, Eu falo muito isso. Exatamente, é mostrar para os pais que dá para colocar a regra e o seu filho pode ser ruim, sim, né? E aí o seu filho pode sim chorar, pode sim achar ruim, tá tudo bem. Uma criança, obviamente, não vai gostar de tomar banho, mas não é porque ela não gosta de tomar banho e ela chora por isso que ela vai deixar de tomar. Né? Mas é que também é muito a dificuldade dos pais, atualmente eu percebo muito isso, de entrar em contato com a criança com o filho chorando. Sim, não dá. Não pode.
é insuportável. Desenvolver. Exatamente, é insuportável Nossa, para o pai e para essas figuras parentais aí entrar em contato com a frustração do filho, Sim. né? Com o sofrimento, como se eles fossem responsáveis por tamanha angústia, tamanho sofrimento. É aquela coisa de que você não precisa fazer medicina, direito, você precisa ser feliz. É. E quando criança, quem vai garantir que a criança vai ser feliz tá com os pais, né? Então, é essa frase que já vem desde cedo. E ser feliz e viver bem e ter uma boa saúde mental, qualidade de vida, envolve chorar. Envolve dar uma desorganização. Envolve. Tá no meio disso, né? Mas daí aí a gente não vê a questão do pêndulo, quando os pais não conseguem entrar em contato com o choro e a angústia da criança. Será que é porque eles não conseguem entrar em contato com o próprio momento de quando eles eram crianças e sofreram angústia pela restrição severa? Entendeu? Acho que tem muito a ver. Acho que tem muito a ver. Muito, totalmente, né? O medo de ser abusado tal como, né, foi abusado, faz com que... Gera a tentativa de não traumatizar, só que na verdade é gera toda essa falta de contorno. desespero, gera angústia, gera uma angústia que paralisa e não sabe agir. Engraçado, né, que os pais, alguns pais já aconteceu já comigo, né, da criança, do adolescente, tá chorando com crise de ansiedade, desesperado, e eles filmam e mandam pra gente. O que é isso? Eu não sei lidar. Eu não sei acolher, então eu filmo. Mas você não precisa, às vezes, fazer alguma coisa que acabe o choro, que cesse o choro. Você só precisa estar ali do lado, acolhendo. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem sofrer. Faz parte da vida. Eu não gosto disso, mas faz parte, né? E não existe a possibilidade, né, de lidar com o filho chorando. Tem que cessar. Né? Porque lidar com o filho chorando, sei lá, pode remeter ao tanto que esse pai chorou quando criança ali, chorou e sofreu, né? Que não foi acolhido também. Desse adulto ferido. Exatamente, porque esse adulto de hoje, quando chorou lá atrás, não tinham pais que acolhiam. Tá tudo bem chorar. Não, era pai que não vai chorar. E como você ensina uma coisa que você não sabe? Né? Aí você tenta fazer com que o teu filho não chore, porque chorar é sempre ruim daí, né? E de relacionamentos acabamos falando sobre o capítulo anterior, né? Que são os pais que não balizam para que aconteça o que a gente acha aí de não normal num relacionamento, né? Então, sem querer, a gente falou e não falou, mas a gente falou tudo que balizou, né? Tudo que pode balizar um futuro relacionamento, para que hoje chegue nisso que a gente discute, né? Então, né? Estamos chegando ao final do nosso episódio. Ficou surpresa que passou rápido? Passou rápido, tá né? vendo? A gente poderia também ficar o dia inteiro aqui falando isso, né? Adoramos a tua participação. Foi exatamente o que a gente tinha pensado. Essa discussão que traz a psicanálise, que traz a atualidade, que traz o conflito entre gerações, as visões entre gerações. E foi muito, muito, muito rico ter você aqui. Espero que a gente possa ter a tua presença mais vezes nesse podcast. Foi uma honra. Amei. Foi Ficaria uma honra, horas gente. ouvindo aqui. Fico muito feliz. Que bom, muito obrigada. Então, por fim, por último, tem algo que você queira dizer para os nossos espectadores? Uma mensagem? Fala teu @. Usa a frase de coaching agora. @CarmenLuisaPsi, que eu não posto nada. Não interessa. Não sei, gente. Acho que a gente só aprende fazendo na vida, né? Então, eu acho que aqui acho que soa, quando a gente fala assim, soa um tom muito acusatório, né? E Não no final das contas, é para dizer que a gente está aqui também, para isso. O nosso serviço está aqui para isso. Vamos a gente ouvir, estuda isso e a gente problematiza porque é a nossa profissão. Exatamente. Vamos ouvir isso, não como um tom, assim, de acusação, porque a gente também está aprendendo a lidar com isso. E quando a gente for mãe, a gente também vai precisar de psicólogo, Exato. Né, a gente vai falhar, a gente não tá apontando o dedo porque a gente sabe. Não, nenhuma daqui é mãe. Não é sobre uma relação de causa e consequência, né? Não é sobre... A gente não pode, eu acho que dessa conversa toda, não dá para diminuir tudo numa relação de causalidade, né?
Pra não ficar essa culpa toda em torno da Jamais. gente, né? Realmente é falar sobre o que não é falado. Tentar ver realmente com outros olhos, com olhos talvez mais técnicos, mais científicos, né? Sobre o que acontece e a gente não levar tudo como se fosse normal. Ah, é normal porque é atual. Ah, porque é porque a gente está em 2025. Será que é tudo porque a gente está em 2025, né? O que será que a gente pode conversar ou não? Então, esse é o nosso objetivo, jamais criticar. Né? Então é isso. Então, pessoal, gostaram do nosso episódio? Comentem aqui, por favor. Fiquem ligados que daqui 15 dias temos um novo episódio com um novo assunto. Também continuaremos falando sobre maternidade com uma nova convidada de honra. Então, um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tem que dar a pausinha final pro corte ficar bom. Senão fica muito em cima, entendeu? Nossa, Aí a gente dá uma travadinha entendi. pra eu conseguir fazer um. Gostou? Foi tão ruim assim.